Você já leu a Bíblia e pensou: o que Deus está querendo me dizer? O que Deus está querendo falar comigo? Ou tentando entender e aplicar no seu dia a dia? Porque muitas vezes a gente abre a Bíblia e a gente não consegue compreender. Hoje eu estou aqui para ajudar você a entender e a compreender o que Deus quer falar com você através da palavra do Senhor. Hoje eu vou te mostrar a como entender o contexto bíblico e aplicá-lo no seu dia a dia através de uma palavra muito conhecida no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 em diante até o 26. Por isso, fica comigo até o final, pois se você quer sair desse vídeo aprendendo a entender o texto e aplicar, garanto para você que esse vídeo vai mudar o jeito que você lê a Bíblia de uma vez por todas. Mateus capítulo 25, do versículo 1 em diante, é um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, na onde Jesus Cristo recita 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus Cristo recita é a parábola das 10 virgens. A segunda parábola que Jesus Cristo recita é a parábola dos talentos. E a terceira parábola que Jesus Cristo recita é a parábola do juízo final. E todas elas têm algo em comum. A primeira parábola se resume à preparação. A segunda parábola sobre a responsabilidade do que Deus te deu. Terceira parábola sobre a prática e o exercício da sua fé. Antes de você entender qualquer texto bíblico, você precisa se fazer 3 perguntas simples. A primeira pergunta que você precisa se fazer é: quem está falando? No caso de Mateus 25, quem está falando é Jesus Cristo. Segunda pergunta que você precisa se fazer: para quem ele está falando? Terceira pergunta que você precisa se fazer: qual é o contexto dessa história? Nós precisamos entender o contexto que Jesus Cristo está querendo nos passar. Entender o contexto da história faz toda a diferença. Não podemos pegar um versículo isolado, não podemos pegar qualquer palavra isolada. Devemos entender o contexto da história, porque quando entendemos o contexto da história, entendemos o que Jesus Cristo realmente quer nos trazer, quer nos dizer. E o contexto de Mateus 25, aqui Jesus Cristo está ensinando sobre o reino de Deus, sobre como podemos entrar no reino do Senhor e como podemos habitá-lo juntamente com Ele. A primeira parábola, a parábola das 10 virgens, Jesus Cristo recita sobre 10 mulheres, 10 virgens, que tinham as suas lâmpadas que estavam acesas. Porém, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. 5 estava preparada e 5 não estava preparada. 5 estava realmente buscando ao Senhor e 5 não estavam buscando ao Senhor. A Bíblia fala que as prudentes levavam azeite e ainda por cima levavam azeite extra, reserva. Porém, as imprudentes, as loucas, não levavam azeite consigo. Quando nós pegamos a Bíblia para entender, nós entendemos que o azeite simboliza a presença de Deus. Nós entendemos que o azeite simboliza o Espírito Santo. E quando nós olhamos, vemos que aquelas prudentes carregavam azeite e azeite de sobra, nós entendemos que as mulheres preparadas, nós entendemos que os homens preparados, que as pessoas preparadas estão sempre com o Espírito Santo de Deus aonde quer que eles estejam. Se eles estão dentro da igreja, eles estão cheios do Espírito Santo. Se eles estão na casa, eles estão cheios do Espírito Santo. Se eles estão no trabalho, eles estão cheios do Espírito Santo. São pessoas preparadas, pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas que jejuam, pessoas que vivem uma vida de consagração. Porém, a Bíblia também fala das imprudentes, das 5 loucas, das 5 despreparadas. O que são pessoas loucas, despreparadas, sem presença, sem azeite? Pessoas que já deixaram de orar, pessoas que já não buscam mais, pessoas que já não consagram mais, pessoas que já não sabem mais o que é ter intimidade com Deus. Isso torna uma pessoa despreparada, mas o pior de tudo é que mesmo sendo despreparadas, elas ainda se pareciam com as prudentes. Sabe o que Deus está querendo nos corrigir aqui? Sobre pessoas que fingem ser o que não é, vivem somente de aparência, mas o que Deus vê, o que Deus olha, não é as nossas vestes, não é o nosso exterior. Deus, ele olha para o nosso
interior. Da mesma maneira que as prudentes, as loucas carregavam lamparinas. Da mesma maneira que as prudentes, as loucas também se vestiam como prudentes. Porém, o que diferenciava uma das outras é que umas tinham as lamparinas cheias, umas tinham azeite, umas tinham presença, e as outras estavam vazias, estavam sem azeite, sem presença. Ou seja, Jesus Cristo está querendo nos ensinar que melhor do que tudo é ter azeite, melhor do que qualquer coisa nesse planeta, nesse mundo, é ter intimidade com Ele, ter azeite sobrando, ter presença sobrando, ter o Espírito Santo de Deus sobrando em nosso coração. Ou seja, Jesus Cristo está nos ensinando, não adianta somente ir à igreja, não adianta somente postar versículo bíblico, não adianta somente bater ponto dentro dos templos, se nós estamos sem intimidade, se nós estamos sem azeite. Viva uma vida de santidade verdadeiramente, viva uma vida de intimidade com Deus de todo o teu coração, pois se você viver uma vida preparado, uma vida cheia de presença, uma vida cheia de azeite, você pode passar por dificuldade, mas tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele te livrará de todos os laços do inimigo. Tem gente que parece preparado, tem gente que parece que está pronto, mas quando a hora chega, está despronto, está despreparado. É por isso que o versículo 13 diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de voltar. Vigia, esteja pronto, esteja preparado. Se você que está assistindo esse vídeo agora não está orando, não está jejuando, não está buscando, começa a orar, começa a buscar, começa a jejuar, pois Deus, Ele está voltando, Jesus Cristo está voltando. Vigia, se prepara, busca. Na segunda parábola sobre os talentos, Jesus Cristo, Ele começa a nos ensinar que um certo homem delegou talentos, naquele caso era dinheiro. Para um ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2 talentos e para o último ele deu apenas 1 talento. Aquele que pegou 5 talentos, pegou aqueles talentos e multiplicou eles. Aquele que pegou 2 talentos, pegou aqueles 2 talentos e também multiplicou eles. Mas aquele que pegou apenas 1 talento, a Bíblia fala, Jesus Cristo nos ensina que ele enterrou o seu único talento. E quando aquele homem foi dar conta, foi pedir os talentos, foi ver o que havia feito, ele percebeu que o que pegou 5 multiplicou os talentos, que aquele que pegou 2 multiplicou os talentos, que aquele que pegou 1, esse enterrou o seu talento. Ou seja, Jesus Cristo está querendo nos ensinar algo importantíssimo. Não é quanto Ele te deu, mas sim o que você faz com o que Ele te deu. E é aqui que está o segredo. Deus não cobra o que Ele te deu, mas sim o que você faz com aquilo que Ele lhe deu. Aqueles homens que pegaram 5 talentos, o que pegou 2 talentos, multiplicou o que Deus deu a ele. Mas aquele que pegou apenas 1 talento, esse ele enterrou. Aqui que está o segredo. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Será que você tem multiplicado os dons e talentos que o Senhor colocou nas tuas mãos? Ou será que você tem enterrado aquilo que Deus colocou para você fazer? Tem pessoas que têm dons magníficos, tem pessoas que Deus deu dom, capacidade, talento, chamado, mas prefere enterrar o seu dom, prefere enterrar o seu chamado ao invés de multiplicar ele na obra do Senhor. Agora, o que você tem escondido que Deus te deu? Sua fé? Seu talento? Seu dom? O que Deus colocou na tua mão para você fazer que você tem escondido? A capacidade de louvar? O dom de pregar? O dom de ensinar? O dom de evangelizar? Aquilo que Deus colocou na tua mão, não enterre, não esconde, mas multiplique ele na obra do Senhor. Faça com que o seu chamado cresça, faça com que o seu dom cresça. Como que você faz isso? Trabalhando na obra do Senhor. Fazendo, multiplicando aquilo que Deus colocou na tua mão. Se Deus diz que você vai louvar, se capacita, louva. Se Deus falou que você vai pregar, estude, pregue. Se Deus falou que você vai ensinar, estuda teologia. Vai escavando a Bíblia, vai aprendendo, mas multiplica aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Não enterre o dom, não enterre o chamado que Deus colocou sobre tua vida. Agora, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você está multiplicando ou você está enterrando? E a terceira parábola, uma das parábolas mais fortes que Jesus Cristo deixou, a parábola do juízo final. A Bíblia diz que Jesus Cristo separa as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos bodes.
Mas algo impactante que Jesus Cristo diz dentro dessa parábola é: tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Algo interessante que Jesus Cristo ainda ressalta, algo interessante que as pessoas perguntam para Jesus: mas quando que nós fizemos isso? Quando que nós demos algo para o Senhor comer? Quando que nós demos algo para o Senhor beber? Aí Jesus Cristo responde: quando você faz isso a um dos menores, também está fazendo para mim. Olha que algo interessante que Jesus Cristo deixa enfatizado. Quando você estender a mão para ajudar um necessitado, quando você ajudar alguém que está realmente precisando, você não está ajudando somente essa pessoa, mas você está fazendo também para Jesus Cristo, também está fazendo para Deus. Quando você estende a mão, ao invés de apontar o dedo para julgar, quando você faz o bem, quando você faz realmente o que a Bíblia ensina, prega o amor, vive o amor, faz o amor, você está fazendo isso para Deus, também para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos ensina a viver uma fé, a praticar a fé, não somente com palavra, mas também com as nossas atitudes. Não viva somente de palavras, mas comece a viver de atos. Não fala somente o que você vai fazer e não faça. Fale, mas também faça. Jesus Cristo nos ensina, deixou 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós paramos de julgar, paramos de apontar o erro, paramos de apontar o defeito e começaremos a estender a mão, a ajudar, a levantar, a praticar o que Jesus Cristo nos ensinou. E quando fazemos isso, não fazemos somente para a pessoa, mas como a palavra de Deus diz, fazemos também para Jesus Cristo. A fé, ela não é somente algo espiritual, a fé também ela é algo prático. Ela se apresenta nos nossos atos, se apresenta nas nossas atitudes. Como nós podemos dizer que somos filhos de Deus? Como nós podemos dizer que temos fé em Deus se os nossos atos, se as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós falamos? Se nós pregamos o amor, que nós vivemos o amor. Se nós pregamos a palavra de Deus, que nós vivemos a palavra de Deus, que nós vivemos a justiça de Deus. No resumo dessa parábola, não é sobre o que você fala, mas sim sobre o que você faz. Não é sobre o que você diz, é sobre o que você vive. Comece a não somente falar, mas comece a viver a palavra e a obra de Deus na tua vida. E agora, como um bônus, se você quer entender melhor a Bíblia, entender o contexto e aplicar no seu dia a dia, faça esses 4 pontos que eu vou te ensinar agora. Primeiro ponto: leia sempre com calma. Leia o texto com calma. Tem pessoas que ficam folheando a Bíblia, lendo rápido e não conseguem compreender. Gente, para. Abra a Bíblia, comece a entender o contexto, leia com calma, tá? Não tenha pavor, tente entender. Tem palavras difíceis? Coloca no Google, pesquisa o que aquela palavra quer dizer, mas o importante é que você leia sempre com calma. Segundo ponto, entenda o contexto da história. Não pegue somente um versículo isolado, não pegue somente uma palavra isolada. Leia o contexto da história. Se você parou em Mateus 25:13, volte desde o versículo 1 para você entender o que Deus está querendo dizer. Desde o começo, entenda o contexto da história. Terceiro ponto, sempre pergunte para si mesmo: o que isso me ensina sobre Deus? Quarto ponto, sempre também pergunte para si mesmo: como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Como eu posso aplicar isso no dia de hoje? Quando você faz essa pergunta para si mesmo, a sua mente se abre e o Espírito Santo de Deus desce com a revelação da palavra para você, e você verá que como o entendimento, a sabedoria de Deus fluirá sobre a sua mente e sobre a sua cabeça. E para finalizar, Mateus 25 nos ensina 3 coisas importantíssimas. A primeira coisa, esteja sempre preparado. É isso que Jesus Cristo quis ensinar com a parábola das 10 virgens. Esteja sempre pronto, sempre preparado. Amanhã eu jejuo, amanhã eu oro, amanhã eu faço. Não, faça hoje, ore hoje, se consagre hoje, leia a Bíblia hoje. Esteja sempre pronto. Segundo ponto, use o que Deus te deu. É isso que Jesus Cristo nos ensinou através das parábolas do talento. Use o que Deus colocou na sua mão. Não enterre o seu dom, não enterre o seu chamado. Use-o, multiplique-o,
Faça a obra de Deus com aquilo que Ele colocou sobre a tua vida. Terceiro ponto, viva uma fé prática. É isso que Jesus Cristo nos ensinou na terceira parábola, na parábola do juízo final. Não viva somente de aparência, não viva somente de falas, mas pratique o que você fala, pratica o que você vive. Faça aquilo que você fala. Se você fala sobre amor, viva o amor. Se você fala sobre Jesus Cristo, viva Jesus Cristo. Viva uma fé prática. E agora, você está pronto ou só parece estar? E meus amigos, se esse vídeo falou com vocês, curte, deixa o like, comenta aqui embaixo. Eu quero viver a palavra de Deus. Compartilha com os amigos. E se você gostou desse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque toda semana vai sair vídeos inéditos para vocês a respeito da palavra de Deus. Então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo.